Saudações calorosas em Cristo, queridos e amados ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, mais uma vez, o pastor Devi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande tê-los em nossa companhia para nós usufruirmos e desfrutarmos de mais uma porção da Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, contribuintes do nosso trabalho. Vocês não sabem o quanto vocês têm sido direcionados e abençoados por Deus para abençoar o trabalho do canal A Bíblia em Foco. Nossa gratidão a Deus, a cada um de vocês que tem se lembrado do nosso ministério. Deus há, com toda certeza, na sua infinita misericórdia, de os recompensar e retribuir, pois Ele é fiel. Eu de mim nada tenho, a não ser vos dar o conteúdo e criar conteúdo e ser um criador de conteúdo no âmbito espiritual e vos trazer a seriedade da palavra de Deus. Mas tenho certeza que tudo aquilo que vocês precisam é ouvir a verdade do Evangelho autêntico, verdadeiro, transparente como ele é. Sem delongas, eu quero agradecer a cada um de vocês e quero continuar pedindo as orações em favor do nosso projeto Igreja. O endereço da nossa congregação é Rua Paulo Fux, número 1000, bairro Feitoria Nova, cidade de Ivoti. Nossos encontros, nossos cultos, reuniões de oração e reflexão da palavra é no horário das 19 horas. Começamos nesse sábado, ontem, e esperamos vocês no próximo sábado. Todos vocês das adjacências circunvizinhas que quiser fazer parte de um evangelho diferente, de um trabalho diferente, de uma igreja diferente não no âmbito de heresias, mas que tem respeito pela palavra de Deus. Vocês estão enojados com o sistema, vocês que não querem mais fazer parte desse sistema sujo, imundo, falido, do nepotismo, do dinheiro, do tomacá e da lá, e de todos os tipos de cultos aberrativos, venham estar conosco que vocês vão ver e fazer junto conosco a diferença de um verdadeiro trabalho, de uma igreja voltada para a verdade da palavra de Deus, uma igreja onde o evangelho verdadeiramente tem o seu lugar de fala na pregação, certo? Ditas essas coisas, eu caminho com vocês nos agradecimentos, às orações em favor da minha pessoa, da minha família. Quero pedir oração a todos vocês inscritos do canal Bíblia em Foco em favor do meu irmão 2 vezes, espiritual e carnal, presbítero, que teve e sofreu um acidente, quebrou 3 vértebras da coluna, acidente de moto, quase que a sua vida foi ceifada, mas Deus, na sua infinita misericórdia, pôs as mãos e os guardou e livrou desse mal, não sendo ainda o horário de recolher o seu servo. Homem de Deus, de oração, um homem que verdadeiramente tem intimidade com Deus na oração, que nos ajuda nos nossos projetos, no nosso trabalho, na nossa família em oração. Rogo as orações de vocês também em favor dele, da sua família, da minha família e de todas as pessoas que estão imbuídas nesse projeto, que é o projeto Igreja e o trabalho do canal A Bíblia em Foco. Queridos e amados irmãos e ouvintes, ditas estas coisas, partimos para a reflexão da palavra. Minha Bíblia está aberta em 1 Coríntios 11, no capítulo 30, onde diz que por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por causa disso o quê? Por causa do texto e o contexto dentro da fala de Paulo em Coríntios 11 e 23, na sequência da temática sobre a Santa Ceia. Pessoas que fazem parte do rol de membros de uma igreja, que participam da comunhão, do pão e do vinho, simbolizando o sangue e a carne de Cristo, que foram as águas do batismo, que fazem parte do rol de membros da igreja, mas que não são libertos, que estão em pecados, que continuam pecando, que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com o evangelho verdadeiro. Então minha fala hoje é sobre, o meu tema hoje é sobre crentes doentes. Esses crentes doentes, eles têm se amontoado, têm crescido assustadoramente dentro das igrejas e no cenário do evangelho atual, das igrejas atuais. Eu não sei o que tem acontecido, a verdade é de se falar que estamos no cumprimento do fim, mas não podemos perder o foco no tempo do fim. Uma vez que perdemos o foco no tempo do fim, vamos perder a nossa salvação, vamos perder a nossa intimidade, nossa vida com Deus. Não teremos direito à árvore da vida, nem de entrarmos na cidade pelas portas, porque quem entra pela janela é o ladrão e salteador. No céu não entra pecado e esse tipo de coisa suja.
Então, esses cristãos se dizem fazer parte de uma igreja, mas não estão libertos. E poderíamos alegar que é o tempo do fim, mas mesmo no tempo do fim temos que continuar guardando o depósito. Guarda bem o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Devemos estar zelando da nossa recompensa, daquilo que Deus tem para nos entregar, através da nossa fidelidade, pois Deus é um Deus fiel e a sua fidalguia vai durar para sempre. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que vivemos uma geração de crentes doentes. Nós vivemos hoje, a minha fala não vai ser talvez tão longânima, mas nós vivemos hoje o império da rebeldia. Nós encontramos aos montões se amontoando dentro de templos, de igrejas neopentecostais, pentecostais, tradicionais, igrejas de cunho de mais puxado para a seita, milhões e milhões de rebeldes. Claro que temos o número dos salvos, dos fiéis que têm se mantido intactos, que têm se mantido fiéis, puros, íntegros, lutando pela causa nobre do Evangelho e sustentando a verdade que um dia receberam. Mas esse é um número que não é tão grande com relação aos montões que se amontou de pessoas rebeldes. Nós vivemos um império da rebeldia. Você ensina uma coisa aqui, a pessoa ali no outro dia já não aceita. Você ensina algo aqui, esse mesmo que foi ensinado questiona e se rebela junto com outros. Os cristãos também, não é só os que estão sendo ensinados ou que vão ser colocados em xeque para que eles venham para a igreja, que vão rejeitar e se rebelar, mas os crentes se amontou em rebeldias. Então nós vivemos um império da rebeldia, da insubmissão. As pessoas não querem de forma alguma se submeter à palavra de Deus. A palavra fiel e verdadeira, eu me refiro porque a igreja, a normas, a normativas de igreja, a um sistema falido de igreja, a um sistema mundano, eles submetem. Mas submeter unicamente à vontade do Cristo revelado, da palavra verdadeira, não querem. Quando se trata de santidade, de respeito, de ordem, de sã doutrina, de palavras, de testemunho, de vida pessoal, de intimidade, às vezes não querem. Eles se rebelam, se revoltam, eles querem algo que esteja de acordo com eles. Então nós vivemos um império da rebeldia, porque nós temos, segundo a minha temática desse vídeo, crentes doentes na fé. Um império de rebeldes, um império onde a rebeldia prolifera. Então esses crentes, para mim, no meu ponto de vista, estão todos adoecidos, enfermados, estão doentes, estão contaminados, estão com uma chaga, uma ferida, estão com algo ruim que eles não deixam ser tratado, eles se rebeleiam, eles coiceiam, eles se cutucam, eles não querem entrar em acordo com nada que seja verdade. E nós vamos nos caminhando e nos aproximando para o fim. E eu quero dizer para vocês que aqueles que não zelar da palavra de Deus certamente não terão a sua vida com Deus, nem a eternidade com Deus. E nós sabemos que é uma realidade, que existe o céu e o inferno. É muito chocante, é muito triste você dizer essas pessoas vão para o inferno, ou você pregar e dizer, se você não quiser aceitar, você vai para o inferno. Tem pessoas que gostam de dizer essas palavras. Não é de praxe minha, não me alegra a alma, mas aqueles que não estiverem de acordo com o Evangelho, a Bíblia os aponta a um lugar muito terrível, sem Deus, uma eternidade sem Deus, num tormento eterno. Então nós temos que nos escapar desse lugar de tristeza, de angústia, de desespero, de fogo que não se apaga, de bichos que não morrem, como disse a Bíblia. Vocês entenderam? A gente tem que estar na eternidade com Cristo, num lugar de alegria, de prazer, de gozo, de paz, de eternidade com Deus, vivendo uma vida maravilhosa, que é aquilo que Deus nos prometeu. Então tem gente que não quer zelar, não quer cuidar disso, achando que isso é um conto de fada, uma brincadeira, mas isso não é brincadeira não. Então vivemos no império da rebeldia, crentes rebeldes e submissos, que não aceitam a vontade de Deus. Você tocou no assunto, eles vazam, como dizia um colega meu que trabalhou comigo em Curitiba, eles vazam na braqueada, eles somem. Quer dizer, as pessoas não querem se submeter. Então eles fogem. E outra coisa, tem aquele costume de fugir de quem é fiel, ou de quem está lutando para ser fiel. E se eles têm um pastor, um obreiro que zela da verdade, eles têm a tendência de fugir. E muitos deles deixam aquele obreiro sozinho. Mas não é assunto, estamos falando de crentes doentes. E também nós temos não só crentes doentes, nós vivemos um império, dentro do império da rebeldia a gente vive um número exacerbado de crentes falsos. A falsidade hoje ela impera na igreja. As pessoas dizem ser uma coisa, mas não são.
E a falsidade é um problema sério, porque quando você faz ensaio laboratorial, você vai tentar ver se um produto é genuíno ou se ele não é genuíno. Você vai fazer um teste, uma série de testes, de impactos, enfim, seja a forma que você estiver ensaiando, você vai testar aquele produto para ver se ele é verdadeiro ou falso. E você, quando causa impacto nele, acaba trincando, rachando, fissurando. Muitos desses ensaios nós fazíamos. Então, por isso que eu te digo que os crentes, quando vão passar pelos testes, eles não passam, porque não é legítimo, não é verdadeiro, não tem uma base sólida, não é um produto fiel e verdadeiro, ele é falso, falsificado. Então, ele trinca, ele fissura, ele não alcança no sentido do líquido, não alcança um pH, não alcança uma densidade, não alcança nada. Por quê? Porque não tem na sua origem a estrutura de algo verdadeiro. Vocês estão entendendo? Então os crentes se amontoam na falsidade. Falam uma coisa aqui, dizem outra lá. Na tua presença é uma coisa, na tua ausência é outra. Na tua frente diz uma coisa, nas tuas costas dizem outra. Isso no mundo, entre os artistas, entre a sociedade secular, isso é normal. Mas entre nós cristãos isso é muito feio. Isso é muito desqualificado. A pessoa tem que ter caráter e personalidade para dizer na lata da pessoa o que é, o que deixou de ser. Você quer ver eu chateado e alguém falar coisas de mim pelas minhas costas, mas eu não me preocupo, me chateio porque qualquer pessoa séria se chateia com isso. Mas vocês estão entendendo? Eu gosto de pessoas que digam na face, porque se vai doer, já dói ali, você já parte para a realidade, você não fica iludido com nada. Então nós vivemos um império de falsidade dentro das igrejas, e essa falsidade tem matado pessoas, tem destruído ministérios, tem cansado a vida de obreiros, tem feito com que obreiros desistam, porque a longa caminhada no meio da falsidade, as pessoas sabem lidar com o espírito de falsidade e acabam cansando aqueles que são verdadeiros, porque aqueles que são verdadeiros não querem viver esse jogo sujo, esse sistema mafioso de falsidade que existe no meio dos cristãos. Então os cristãos são falsos. Não é todos, é óbvio, mas quando eu digo os cristãos, vocês estão entendendo? Aí não tem igreja boa. Não, estou falando que os cristãos se amontoam na falsidade, mas tem os verdadeiros, que são poucos no meio de tudo isso. Então, esse é um dos problemas que Paulo está descrevendo. Porque da doença, por causa disso, há entre vós muitos doentes, muitos fracos e muitos que dormem. Os doentes, os fracos e os dorminhocos, quer dizer, os dorminhocos está falando de morte espiritual. Eles ficaram doentes, não procuraram uma medicina espiritual, não curaram as suas mazelas e passaram a ficar fracos, sem força. E aquela fraqueza foi os tornando, levando ao precipício. Não curaram aquela fraqueza, não buscaram força na fraqueza, e a fraqueza os levou ao óbito, ao sono, que o sono aí se refere à morte. Então a maioria dos cristãos estão mortos espiritualmente falando. E para ressuscitar, só um impacto extraordinário. Então por isso que vocês não vê reação em muitos crentes, porque não surge nem a gente pregando aqui com força no canal Bíblia em Foco, eles continuam dormindo porque estão mortos espiritualmente falando. Tem que ter um choque além do que você imagina, e mesmo a gente pregando para causar esse choque, muitos não têm mais como se recuperar. Então por isso que eu digo para vocês não podem deixar que essa doença lhe leve à fraqueza e a fraqueza sucessivamente à morte. Porque depois que você estiver dormindo espiritualmente, porque Paulo está falando de sono, isso aí é morte espiritual na vida do crente. Então essa morte aí, dificilmente você vai ressuscitar. Por isso que a gente tenta levantar cadáveres espirituais no mundo espiritual, falando entre esse cemitério espiritual, e a gente não consegue levantar esses cadáveres. Como aconteceu aquele vento, aquele sopro no vale dos ossos secos, a gente tenta, mas não consegue, porque estão sem carne, estão tudo morto, espiritualmente falando. E isso é um problema sério. Então, esse problema da doença, dos crentes doentes, isso é um fracasso na vida da igreja atual. Eles são doentes, eles não conseguem se curar. Eles não conseguem viver uma vida plena de saúde na presença de Deus. Eles estão adoecidos na fé. Eles são falsos. Segunda coisa que me deixa preocupado na vida dos crentes de hoje em dia é que eles são ingratos. Os crentes estão se amontoando, e quando eu falo, os crentes dizem, irmão, você está falando aqui? Não, tem muito crente fiel, que não se enquadra nisso aqui que eu estou falando, mas são poucos o número, mediante o gigantesco e exacerbado número de crentes doentes, desse império da rebeldia, da submissão, da falsidade, porque tem pessoas que vêm do mundo do jeito que acha que está, se batiza do jeito que quiser, tomando banho de maior de biquíni, e acha que é crente. São rebeldes, insubmissos, doentes, falsos, ingratos, que não sabem nada de evangelho. Então deixa eu explicar para vocês.
Esses crentes ingratos, eles se amontoam. E não tem coisa mais triste que a ingratidão. O crente que acorda de manhã não é grato a Deus pela vida, não é grato pelo ar que respira, não é grato pela saúde, ele não é grato pelo evangelho que um dia recebeu, porque se ele fosse grato, ele agradecia a Deus todos os dias por ser um crente salvo. Mas ele é ingrato. Para ele nem está aí, ele acha que ele é salvo porque ele merecia e que Deus tinha mais a que lhe chamar ou lhe apontar. Então ele não é grato pelo milagre da salvação. Ele não é agradecido pela família que tem, não é agradecido pela esposa que tem, nem pelos filhos que tem, nem pela grana que tem, nem pelo trabalho que tem, por nada. Ele não é agradecido a Deus por nada, porque é um ingrato. E outra coisa, as pessoas ingratas é terrível, porque as pessoas ingratas esquecem o que receberam de ajuda dos outros. Vocês foram ajudados por Cristo, vocês foram recuperados por Cristo, vocês foram achados por Cristo, vocês foram resgatados por Cristo. Vocês foram salvos por Cristo e hoje vocês são ingratos. No mundo, quando você estava desgraçado da vida, muitos de vocês não lembram. Se converteu há 20, 30, 40, 50 anos atrás, 10 anos, quando você estava sendo comido por um câncer, por uma doença maldita, você estava sendo destruído financeiramente pelos demônios, destruído espiritualmente, mentalmente, familiar, sobre família, falando, destruído, e Deus veio, Jesus te salvou, te resgatou, te abençoou, salvou, libertou, banhou a tua família com sangue, libertaram você dos demônios. Quantos que está dentro da igreja era escravo de demônio, caía endemoniado toda hora, viviam a vida desgraçada, e vocês hoje não agradecem, por qualquer coisa vocês viram as costas para Deus. Vocês estão entendendo? E viram as costas para aqueles que vos ajudam. Eu tenho 30 anos de ministério, falar de mim. Eu já ajudei muito moço, já ensinei muitos moços a pregar, já ensinei muitas pessoas, já ajudei muitas pessoas, já doei minha vida, já aconselhei, já preguei, já salvei milhares de pessoas daqui através do canal, em tempo de pandemia, tudo. O que você recebe? Ingratidão de crentes ingratos. Tem um número de pessoas pequenininho demais que fica nos ajudando. Se não fosse eles, nós teríamos morrido. Porque o canal não teria ido para frente se não fosse essas poucas pessoas que têm estendido a mão ao trabalho do canal Bíblia em Foco, que no tempo de pandemia salvou milhões de pessoas aí, até pessoas do suicídio. Vocês não sabem. A gente nos bastidores, vocês não sabem o que se passa nos conselhos de WhatsApp e tudo isso. Vocês estão entendendo? Então são pessoas ingratas, que são ajudados por Cristo, vira as costas para Deus. São ajudados por um obreiro como o pastor Levi, vira as costas para o evangelho verdadeiro do canal. Chuta o canal, chuta o ministério da gente, vira as costas para a gente receber através da gente, se alimentar através da gente, aprender através da gente, crescer através da gente, depois vira as costas e ficam inimigos ainda, são ingratos. Eu não estou usando meu exemplo, mas eu estou usando o exemplo de todas as pessoas que foram ajudadas por alguém que era verdadeiro, virar as costas para aquele que era verdadeiro e aceitar o falso, e hoje se conluam com o falso e fazem festa para os falsos e viram o calcanhar contra aqueles que um dia vos ajudaram, que eram servos de Deus. E sem gratidão, aqueles também falo junto nessa minha fala, daqueles que tiveram convívio excepcional com grandes gigantes da fé, homens de Deus verdadeiro, e hoje eles não valorizaram esse convívio. Hoje estão em igrejas mundanas, estão aliados com pastores mundanos, estão vivendo uma vida mundana, outros estão desviados, mesmo tendo convívio espiritual, conhecendo nas entrelinhas, nos pormenores, o que é uma intimidade com Deus, o que é o evangelho verdadeiro, o que é uma vida plena com Deus, e hoje viraram as costas, mesmo tendo esse convívio. Hoje eles viraram as costas, rejeitaram o que eles aprenderam. Eles aprenderam com homens que tinha Deus na sua vida. Hoje eles não seguem. Eles viraram as costas não só para a amizade daqueles homens, mas viraram as costas para Cristo, para aqueles homens e para a sã doutrina do Evangelho. E aceitaram com muita facilidade. Abandonaram a causa com facilidade. A causa verdadeira, do Evangelho verdadeiro, de um Evangelho inquestionável, de um Evangelho de santificação, de regeneração, de poder, de perdão, de vitória, vocês estão entendendo? De sangue, de renúncia, de arrependimento, porque a mensagem verdadeira do Evangelho, ela é uma mensagem que ela vai englobar aí poucas coisas. Se uma mensagem de um pregador não tiver pouquíssimas coisas, você tem que rechaçar muitas vezes esse tipo de igreja. Se você vai num lugar dia após dia, você ouve sempre aquela mesma coisa, aquela mensagem de fariseu, aquele café morno, sem graça, aquilo ali não tem Deus, porque a mensagem bíblica ela tem arrependimento, regeneração, perdão e salvação. Se a mensagem não for uma mensagem tipo aquela que João Batista pregou nas margens do Jordão, você tem que sumir, porque a mensagem de João era rejeitada por alguns, mas amontoava pessoas que queriam compromisso com Cristo, porque tinha
as verdadeiras temáticas da mensagem daquele que está preocupado com salvação de alma. O que se prega hoje por aí, pelas igrejas, os palcos da vida, que nem chamo de púlpitos nem de altar, mas pelos palcos, pelas bancadas e palanques da vida aí, isso não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro. Nessas igrejas enegrecidas, que esses jovens e pregadores velhos com camisa preta, com seus cabelos coloridos, com o ambiente escurecido, com luzes apagadas, cheio de marmotagem, de pilantragem, de safadeza, de espírito de carnalidade, de obra de demônio, de treva, porque quem gosta de um ambiente enegrecido só pode gostar de treva. Nós não estamos em cemitério, nem numa sala de batuque, nem num centro de kardecismo, nem na magia negra, não estamos na maçonaria e nem no satanismo, para nós estarmos escurecendo parede de igreja, altar de igreja, apagando luz. A gente gosta das claras, meu irmão. E o que está no escuro, Jesus vai trazer para as claras. Então não tem por que nós ir para o escuro. Porque mesmo no escuro e nas trevas, Jesus manda. Agora não tem por que nós apagar a luz, se ele está na luz e está nas trevas, então vamos deixar as luzes acesas. Vocês entendem? O próprio Davi disse, aonde eu vou me esconder da presença de Deus? Se eu ir para cima, ele está. Se eu for para baixo, ele está. E se eu descer as profundezas do abismo, ele também está. Então vamos fazer as coisas certinho, porque da presença de Deus ninguém se esconde. Então assim, é para nós voltar. São crentes que rejeitaram o que aprenderam e abraçam com facilidade um sistema falido, diabólico, demoníaco, mundano, profano, safado, misturando o sagrado com o imundo, com o que é mais sujo e se dizendo cristãos. Então, por isso que a minha temática na minha fala inicial é sobre crentes doentes, o império de rebeldia, insubmissão. Tudo isso que vocês estão vendo dentro dessas igrejas atuais é insubmissão e rebeldia, no império de uma obra do diabo que se alastra dentro de igrejas. Então você se cuide, não é porque alguém está dizendo que é cristão ou que está dentro de uma igreja que ele é alguma coisa que preste, porque hoje em dia os cristãos verdadeiros estão sofrendo dentro dessas igrejas, grande maioria, e aqueles poucos que são fiéis a Deus, que estão em congregações pequenas, isso lá você não vê assim com uma explosão. Você entende? Isso aí que vocês vê com muita explosão, com muito divulgado, isso aí tudo é um evangelho doente. Vocês percebem as pessoas que estão em alta, que estão na mídia, você vai analisar a vida das pessoas, nenhuma delas tem algo real e verdadeiro com Deus. É tudo um evangelho maquiado, prostituído, o evangelho que não é o que Paulo pregava, um evangelho que não é o da cruz, um evangelho completamente adulterado. Então, eu quero continuar falando sobre essas pessoas que tiveram convívio com homens e com o verdadeiro evangelho e viraram as costas, abandonaram a causa do evangelho verdadeiro, viraram as costas, hoje se fazem desconhecido, se fazem de desconhecido da gente e de desconhecido do evangelho. Vocês entendem, meus irmãos? Então, eu quero encerrar meu vídeo falando que essas pessoas que eu citei dentro da minha temática estão doentes, enfraqueceram e estão mortos, dormindo. E se eles não tiverem um impacto na alma deles para despertar eles, ressuscitar eles dessa morte espiritual, eles vão perecer. Eles vão ir e descer ao inferno, porque no decorrer da sua vida, eles vão aderindo dentro dessas igrejas cada vez mais rolos para as suas vidas. Cada vez eles vão se despindo mais do sagrado e se revestindo e vestindo mais do profano. E vão se distanciando da realidade da Bíblia, chegando a um ponto que não tem mais como voltar atrás. Vocês têm que ter muito cuidado com a salvação da alma de vocês. Vocês têm, quem conhece o evangelho de outrora sabe que o evangelho e salvação não é brincadeira. E para mim encerrar, por que tanto questionamento? Eu encerro a minha fala falando de questionamento. Questionamentos da sã doutrina, questionamentos se é doutrina, se é costume, e aí tudo, e vem aquela discussão interminável por costume e por doutrina. Olha, meus irmãos, seja costume, seja modo vivente, já falei aqui 1000 vezes, a Assembleia de Deus e tantas outras igrejas usadas pelo diabo, trouxe livros dos Estados Unidos, publicaram no Capete, falaram de costume, até que introduziram na cabeça das pessoas que costume era uma coisa, doutrina era outra, e hoje as pessoas deixaram de viver essa doutrina porque confundiram doutrina com costume e separaram a doutrina dos bons costumes. E eu já disse em meus vídeos anteriores que não tem como separar os bons costumes e os costumes da sã doutrina, porque são intrínsecos, é um casamento perfeito, não tem como os divorciar. Vocês estão entendendo? Não existe como fazer o divórcio dos usos e costume da doutrina. Você entende? Seja modos viventes. O que é modos viventes? A forma de viver. Na forma de viver, o modo vivente também é a doutrina, porque você tem que viver uma vida pia na presença de Deus.
Se é uso e costume, também vai entrar no campo doutrinário, porque você tem que ter bons usos e bons costumes, porque os maus costumes e os maus usos vão corromper as boas conversações e a boa doutrina. E seja também na questão de se relacionar, de falar, seja o que for. Não tem como a igreja imbuir dentro do sistema religioso da sã doutrina artifícios do mundo. Como no Rio Grande do Sul, já falei, o CTG, hoje em dia as igrejas estão impregnadas, foram para o CTG para salvar o CTG ganhou eles e a igreja perdeu força aqui no Rio Grande do Sul nesse sentido, que hoje você vai ver a gaita roncando e o bailão funcionando dentro da igreja, e bandas gospel tocando música dentro da igreja como se fosse um bailão de espora, bota, chapéu e barbicacho. Vai para o Nordeste, para a Bahia, o forró tomou conta da igreja, o arrocha, e aí vem tantas coisas. Não tem como colocar essas coisas dentro da igreja. E vem o Carlos Moisés, aquele boca de fronha, aí, líder do Voz da Verdade, dizer que não existe música mundana e música de Deus, que tudo é música. Olha, só podia vir dele. Existe um fracasso doutrinário muito grande, um questionamento, porque querem imbuir tudo que não presta à igreja, o futebol à igreja, o CTG à igreja, o forró à igreja, a lambada à igreja, tudo como um mecanismo de salvar e alcançar as pessoas, não alcançar ninguém, não salvar ninguém, corromper a igreja perdeu força no mundo espiritual e não tem influência mais para crescer assustadoramente e impactar os demônios e as pessoas. As pessoas hoje se sentem bem num sistema mundano dentro de uma igreja. No passado, não. A igreja tinha influência no mundo espiritual, as pessoas vinham oprimidas e se libertavam na igreja. Hoje, não. Hoje eles vêm cheios de demônio e continuam com um dobro de demônios porque não se libertam. Por quê? Porque trouxeram todo tipo de prática e eles tentaram adaptar e imbuir dentro do culto da igreja e padronizar como algo da igreja as festas mundanas, os costumes mundanos, os usos mundanos, a forma, o modo vivente do mundo, tudo a igreja. A igreja é santa, imaculada, limpa, lavada, glorificada. A igreja é diferente, nós temos que ser diferente. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós temos que ser diferente, como Paulo falou, no jeito de falar, na forma de andar, na forma de vestir, no que comemos, no que bebemos, na forma do jeito que vivemos, do nosso caráter, nossa personalidade. Nós temos que ser diferente em tudo. Em tudo. Nós não somos santos canonizados, estamos no corpo do pecado, somos homens falhos, precisamos muito da misericórdia de Deus, mas nós temos que ser diferente. Nós não podemos andar como o mundo anda. As mulheres da igreja não podem andar como as mulheres do mundo. Os homens da igreja não podem andar como os homens do mundo, porque os homens do mundo estão se corrompendo, estão perdendo a sua virilidade, a sua masculinidade. As mulheres do mundo estão virando coisas extraordinárias, que me sinto vergonha de falar aqui. Então a igreja é diferente. A igreja não anda de acordo com o mundo e não segue o prisma do mundo para se localizar ou para se achar o ponto fundamental de partida ou de chegada ou de parar ali a sua visão. A visão do crente não vai no prisma do mundo. A visão do crente é diferente. Os crentes são diferentes. O povo de Deus sempre foi diferente. É um povo zeloso, um povo de boa fala, um povo de bons costumes, um povo que compra, que paga, um povo de caráter, um povo de boa apresentação. Não é um povo contendeiro, loucos, varridos, briguentos, aringuento, cheio de ódio, de ira, de covardia, de mundanismo. Mulheres idosas, 50, 60 anos, toda pintada, toda maquiada, cada vez mais vaidosa, cada vez mais atrelada. O que é isso? Mulheres de Deus de 50, 60, 70 que andam linda, cheirosa, perfumada dentro da doutrina. São mulheres que são comparadas como as saras diante da Bíblia, como Paulo fala, para que sirva de exemplo para as mulheres mais novas. As novas têm que ter vergonhas nos seus rostos, vocês estão entendendo? Para que elas não dê escândalo, não viva como o mundo vive as mulheres novas do mundo. As mulheres novas do mundo se ataviam e se arrocham e se entrelaçam como verdadeiras cachorras. As mulheres da igreja não. As mulheres da igreja têm que ser mulheres libertas, mulheres falhas, sim, tentando cada dia melhorar, sim, somos falhos, mas não podemos nos esconder atrás de uma fraqueza, de uma forma que vão aceitar o pecado. Também não podemos fazer agravo à graça dizendo que estamos na graça e que na graça podemos pecar e tomarmos a liberdade que Cristo nos deu através do seu sangue e pisar de novo em cima da graça e do sangue bendito de Cristo, pecando e fazendo todo tipo de agravo à graça de Deus. Isso não é mensagem do céu. Isso que está sendo ensinado não é mensagem do céu. Vocês têm que ter comprometimento com a palavra de Deus. Então, eu encerro a minha fala sobre os questionamentos da sã doutrina. Décadas após décadas. Passa décadas
E mais décadas tá os mesmos questionamentos. Mas por que o homem, esse dia um irmão perguntou, porque eu peguei um pastor da Assembleia de Deus uma vez, presidente dentro do Corolla dele, ele estava de bermuda, então ele me conhecia dos cultos, e eu já falei isso aqui no canal, mas o dia que eu peguei ele de bermuda, sem querer, ele na frente do mercado, ele não queria abrir o carro. Eu pedi uma informação para ele, ele não queria abrir. E ele começou a ficar preocupado comigo. E eu fui até que eu queria conversar com ele, eu não senti que ele estava dessa forma, e ele abriu, cheio de vergonha, de bermuda. Então, quer dizer, se ele estava com vergonha, se ele estava preocupado, é porque alguma coisa existe. Então, continua essa mesma discussão. Ah, mas eu posso usar bermuda, o homem pode usar bermuda, ah, mas fulano... Essa mesma querela que a gente sabe de décadas que o homem tem que ser diferente, que a mulher tem que ser diferente, continua essas mesmas conversas. Questionamentos em torno de uso e costume de doutrina. O que você tem com isso? Para mim é rebeldia, o império da rebeldia. Passou-se décadas. Desde 1940, 50, a gente sabe, desde os filmes de Hollywood, desde 1910, 20, a atuação do Charlie Chaplin, tudo no cinema a gente sabe o que é de Deus, o que não é, o modismo, as pinturas, as maquiagens pesadas, maquiagens, porque o cristão não se maquia nem pesado nem leve, mas as maquiagens pesadas, cílios, sobrancelhas modificadas, cabelos cortados, penteados extravagantes. Não estou dizendo que a mulher não possa trocar o penteado, estou dizendo coisas terríveis que vem de lá. A igreja nunca fez aquilo, por que hoje a igreja tem que fazer? E por que passa décadas e décadas e vem os mesmos rebeldes insistindo e questionando em coisas que a gente já sabe que não é de Deus? O cristão tem que ser diferente, não precisa questionar. Então quando as pessoas começam a questionar, são doentes. O crente verdadeiro não vai questionar que o cristão não pode ir na praia, ele sabe que o cristão não pode ir na praia. Uma mulher de Deus não vai questionar sobre maiô, biquíni, porque ela sabe que uma mulher de Deus não pode expor o corpo. Isso é questionamento de pessoas doentes. Os questionamentos são terríveis. Entra décadas e sai décadas e os mesmos questionamentos. As pessoas não aceitam a vontade de Deus, não se submetem à vontade de Deus e não aceitam a palavra. E se rebeleiam contra a vontade de Deus. Vão perecer, hein? Vão perecer. Aí fica questionando sobre roupas, o que visto, o que não visto. Ah, mas a mulher pode usar calça. Vai ver os pregadores. E aí tem gente que se baseia pelo pregador. O meu pastor diz que eu posso. Então, se o teu pastor diz que tu pode, não me interessa, mas meu pastor é o Paulo Júnior, ele diz que eu posso usar calça. Não quero saber se é o Paulo Júnior, se é o Augusto Nicodemo, se é o Hernan Dias, se é o Silas Malafaia, se é o Davi Miranda, o Lorival de Almeida, o Davi Neto, seja quem for, se é os líderes da Assembleia de Deus, o Bezerra, não quero saber quem falou. Se for o Jimmy Swaggart na sua Bíblia do expositor, a Bíblia está dizendo que existe uma diferença entre o homem e a mulher, de se vestir. Há uma diferença entre os cristãos verdadeiros, entre as mulheres de Deus e as mulheres da igreja, as mulheres do mundo. Você entendendo? Então não interessa quem mais, se o teu pastor disse, então tu vai fazer. Então são questionadores, porque quem conhece o evangelho verdadeiro mesmo não vai seguir o que um pastor diz, e mesmo não vai estar no lugar onde o pastor dele que coloca a normativa doutrinária. As normativas doutrinárias é Deus que coloca, é a Bíblia. Então entendo o que eu vou dizer. Mais uma vez, passa anos e sai anos e os questionamentos são os mesmos. Isso me dá nojo. Porque não cresceram ainda para entender que um cristão não pode viver na praia desnudo. Se a pessoa tivesse crescido espiritualmente, como disse Paulo, ele não ia questionar. Uma mulher de Deus não vai questionar quando um pastor prega sobre vestimentas. Não vai. Um homem de Deus não vai questionar quando um pastor prega que o homem tem que andar vestido com calça, não pode ser apertada no tornozelo, não pode ser uma calça dessas aí, desses homens estranhos que está aparecendo na última hora. Vocês estão entendendo? Então, o homem de Deus, ele não vai questionar. Ele vai aceitar a vontade de Deus, nem vai cometer essas coisas. O homem de Deus não vai questionar sobre barba, bigode, nada. O que for pregado, ele vai aceitar como regra de fé e prática, porque é bíblico. Tudo que for pelo bem da causa do evangelho, não vão questionar. Mas os rebeldes questionam, porque se sentem donos da verdade, se sentem com direito de questionar o que bem entender. E aí vem com aqueles questionamentos que o pastor não pode mandar na vida dele, o pastor não pode mandar em vida de ninguém. Mas as pessoas têm que submeter à Bíblia. E quando o pastor teu é verdadeiro, vocês têm que submeter à vontade de Deus. Não é do pastor. Então entenda o que eu vou dizer. Quando o pastor fala que o cristão tem que ter uma vida diferente, tem que ser um bom prestador de conta, pagar suas contas, você não pode questionar. Tem gente que questiona tudo, ele acha versículo para tudo, ele acha conversa para tudo, para questionar a verdade inquestionável de Deus. E eu encerro a minha fala aqui falando, passa anos, décadas e décadas, os assuntos é o mesmo. Por que eu não posso cortar meu cabelo? Mas por que eu não posso usar brinco? Mas por que eu não posso pintar minha unha? Por que eu não posso pintar minha boca? Mas por que eu não posso fazer um monte de plástico? Por que eu não posso fazer uma modificação de rosto? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Agora estão questionando até o seguinte,
Por que eu não posso ser lésbica e ser de Deus? Por que eu não posso ser homossexual e ser de Deus? Por que eu não posso mudar o meu sexo e ser de Deus? Hoje eu quero questionar tudo. Hoje estão questionando até aquilo que vai além do que se deve ser questionado, porque começou questionando as coisas simples e hoje estão questionando as coisas terríveis, sabe, que inflamam o evangelho na terra. Então entenda uma coisa que eu estou dizendo, não se questiona. Isso aí passou décadas e entrou décadas, estão questionando as mesmas coisas. Por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Ah, mas eu acho que o homem divorciado pode casar de novo. Eu acho que... Não se questiona a palavra de Deus. O casamento, ele é um só. É Romanos que diz, até que a morte os separe. Por que vai questionar? É o que Paulo disse, eu encerro falando para vocês. Paulo disse o seguinte, vocês não cresceram. Se tem um cristão que está me ouvindo, tem 10, 20, 30, 40 anos de igreja, 5 anos, não quero saber a idade de cristão que tu tem, o tempo de fé que tu tem. Se tu continua questionando as mesmas picuinhas, os mesmos questionamentos, não cresceu na fé, na graça, para entender e parar de questionar isso aí, você é um menino na fé, é o que Paulo disse, não cresceu. Porque se crescesse espiritualmente, se não fosse menino na fé, entenderia, porque um adulto entenderia com facilidade o que a Bíblia diz. Estão questionando porque não cresceram espiritualmente falando, são meninos espirituais. Porque tem que voltar de novo às práticas de ensinamento de menino. Tem que de novo retornar, como disse Pedro Paulo, ao leitinho materno. Porque não está apto para receber uma alimentação sólida. Porque continua os mesmos questionamentos, as mesmas rebeldias, as mesmas submissões doutrinárias de assuntos que já foram discutidos por outra geração, que até partiu, já faleceram, questionando isso aí. E as pessoas continuam questionando a mesma coisa. Meu querido, se tu é espiritual, se tu cresceu na fé, tu não questiona essa doutrina. Tu não questiona, eu falei algumas coisas aqui, mas são muito mais. Você não questiona nada daquilo que é verdadeiro ensinado pela palavra de Deus. Se você questiona, é porque você não cresceu na fé e continua sendo um menino, um anão espiritual. Não cresceu a ponto de achar que isso aí não precisa mais ser discutido. O cristão verdadeiro recebe a doutrina verdadeira, seja dos usos e costumes, seja a doutrina fundamental, ele recebe e não questiona. Ele obedece, ele se submete, porque ele não está submetendo ao homem, ele está submetendo a Deus. Falou com vocês o pastor Levi Longará, em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Eu agradeço a Deus do fundo do meu coração por poder compartilhar com vocês mais uma porção da palavra de Deus. E eu espero vocês sábado às 19 horas, Rua Paulo Fux, número 1000, bairro Feitoria Nova, cidade de Ivoti, logo após o Pesque Pague Schneider. Fica em Cristo, só nele não há confusão de rosto.